Boa noite. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que Tu nos está concedendo agora para estar aqui, para te louvá-lo, para estudar um pouco da Tua Palavra. E agradecemos por esse dia, a cada momento que Tu nos tem permitido, nos ajudado, abençoado, e todas as bênçãos que Tu tem nos dado, cada um de nós, principalmente a mim, a nós. E agradecemos pela vida cristã, também pela igreja, por este local aqui, e que Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, que nós possamos procurar sempre sabedoria do alto, nos dê isso, que nós podemos ser guiados por Teu Santo Espírito, para saber as atitudes que nós tomamos, nos dando mais capacidade para viver, aprender mais de Ti, e nessas coisas que nós vivemos, as coisas do mundo que nós necessitamos, as coisas desta vida, e Tu continua de acordo com a Tua vontade, Tua permissão, que nós possamos ir vivendo até quando Tu permitir nos der vida. E traga mais pessoas para junto de nós, para o Teu Espírito move os corações deles, alguns que possam vir. Por Jesus que nós pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Bom, eu ia mencionar na oração o irmão Antônio, sim, ele já está aqui já. Então, está frio, né? Refrescou um pouco, mas Deus trouxe nós aqui. Vamos louvar a Deus? Vamos. Aqui também. Vai escolher o hino, não vou tentar. Qual é o hino? Duzentos e oitenta e seis.
depois der vontade, no último eu volto no tom original. Que ele está em Sol maior, vamos tocar em Fá maior.
são Lá bemol maior, e ele não é Lá bemol maior, ele é Mi bemol, porque não dá certo. É porque ele está com 3 bemol. Então, pra você ver, né? Então, você olhar. 330. Aí, ó, 3 bemóis. Não sei por que. Aí, muda a música. Então vamos. 330.
cheia, que aí o rabinho assim, ela vira, dá uma paradinha dessa que tem um pontinho para segurar um pouquinho. Depois, não. E aí nós ficamos no tempo. Qual é o próximo? Quantas entramos? 2, né? 3. Então, vamos deixar, se ele quiser, já pode ser que sabe. Não passou, né? Vamos deixar então. Uma já está assistindo sempre, mas a outra, Sebastiana Nunes, está assistindo. A mãe do Dorival, né? Do Luciano, tudo isso. E a outra, Geni Leme, da Conceição. Então agradecemos a Deus por ter ajudado, abençoado nós, nas nossas vidas. Até o dia de hoje, né? Amanhã pertence a Ele, temos fé que Ele vai nos abençoar. Então vamos continuar o estudo no livro de Atos. Nós fomos no capítulo 5, até o versículo 39. Não sei se dá para terminar, porque cada vez que eu pego nele para estudar aqui, eu vou acrescentando mais assunto e mais passagem, referência, né? Show, meu Deus. Atos dos Apóstolos. Achou? Tá marcado, ele parou? Então tá bom. Eu vou ler o 39, ele até o 42, depois vamos ver se a gente explica tudo. 39. Mas, se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando-os os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha bem, irmãos, como que são insistentes. Falou no versículo, né? Concordaram com ele e chamaram-os os apóstolos, e tendo açoitado, chamou ele açoitado, quer dizer, bateram neles, apanharam. Imagina só, os apóstolos de Jesus, né? Para defender Jesus, para pregar Jesus, apanharam e está ensinando que Jesus era o Messias. Olha só, falou, mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram ir.
concordaram com ele, em partes, vamos dizer assim. Pelo menos concordaram a não matá-los. Eles queriam matá-los. Agora, vamos perceber que qual era o castigo mais cruel e brutal que eles acharam, que eles passaram. Qual o castigo que mais que eles sentiu neles? Foi quando disseram: não preguem, não falem neste nome, mais neste nome. Esse foi o castigo mais doloroso para eles do que falar não, de bater, açoitar. Mas quando falaram assim, ó, não fale mais neste nome, não fale mais de Jesus. Você pensa bem quanto que é duro de ser proibido. Pensou se alguém existisse hoje, chegassem os crentes hoje, os cristãos, que ficam batendo. A mulher estava vendo no Face, não sei quem é que pôs numa igreja. Olha o que teve de gente que pôs, que a igreja séria, a igreja batista, falando da igreja batista, quantas pessoas defenderam a igreja batista? Não sei se vocês não ouviram isso. Ela falou, eu não vi, mas ela estava falando que os pastores, muitos, primeiro falou dessas igrejas cheias, dos templos cheios, porque ninguém está pregando contra o pecado. Não é para pregar contra o pecado, que perde membros e muitas coisas. Agora, se pense bem, se hoje tivesse gente nos açoitando, batendo, ó, te expulsa, fala, não fale mais nesse nome, não prega. E eles, foi uma coisa de falar, prega, continua. Então eles foram castigados de toda maneira, mas o mais cruel foi isso. Nome de quem? Nome de Jesus, de Nazaré. Não era para divulgar sobre os ensinos de Jesus, que ele estava ensinando, que ele tinha aprendido com Jesus, falando da ressurreição de Cristo. Os irmãos, volta um pouco para trás, porque isso foi falado no capítulo 4, versículo 17 até o 20. Só virar uma página para trás, quer ver? No capítulo 4, do versículo 17, olha, vamos ler, versículo, é 2 páginas então. O versículo 17 para frente, falam disso, ó. 17, 18, 19 e 20, talvez. Olha, o que aconteceu aqui? Eles insistiram, eles viram aquele dia, mas para que não se divulgasse mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais desse nome a homem algum. Então, aqui no versículo 17, nesse trecho aqui, nós vamos ver. Então eles ameaçaram ele, ó, não fale mais. Foi a mesma coisa que não falar nada, mesmo que uma criança teimosa. Ela estava teimando para o bem. É difícil você mexer com a pessoa teimosa que não obedece. Aí no 18, e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Que absolutamente, vocês não estão brincando, né? Não estamos brincando não, proibido mesmo. 19, respondendo, porém, Pedro e João, sempre tem alguém que responde, disseram, olha, julgai-vos, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Ele falou, ó, vocês julguem, vocês pensem bem na sua consciência de vocês, se isso é justo, nós obedecer vocês e não obedecer a Deus, Deus que está mandando nós pregar, em outras palavras, claro que era isso, Deus está mandando, Jesus disse, ide, fazei discípulos, pregando, e fazer discípulos, ensinando, batizando. Então,
O 9. Respondendo, porém, Pedro e Jonas já lembram, disseram: julgai-vos, é justo. Olha se é justo. A mesma coisa, eles não estavam importando se era justo ou se não era, diante de Deus. Ouvir-vos, para de nós ouvir vocês e não ouvir a Deus, quer dizer, ouvir ou obedecer vocês do que obedecer a Deus? Não. 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles viram Jesus e ouviram de Jesus. Então, nós devemos falar. E nós estamos aqui falando porque eles enfrentaram, eles abriram o caminho, falaram e deixou isso registrado para nós. Mas, 21, mas eles ainda os ameaçaram mais. E, não achando motivo para os castigar, deixaram ir. Por causa de quem? Do povo. Se tivessem isolado, se o povo não estivesse perto, eles tinham... Bom, Deus não permitia matar, Deus protegeu, tudo é por Deus. Mas o povo que estava perto do lado deles. Porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, o povo. Pois tinha mais de 40, porque aí ele falou daquele que tinha feito cura. Pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operara aquele milagre de saúde. Eu falo, está aí a prova. Então, por isso que ele disse, agora o 41, então ele diz, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, digo de padecer afronta pelo seu nome. Então, eles retiraram do conselho, da reunião onde eles estavam, de ser julgados, mas da presença do conselho, eles não saíram tristes, saíram regozijando. E nós, às vezes, não regozijamos quando nós sofremos, é por Cristo. Depois nós vamos ver lá em 1 Pedro, vocês podem procurar lá, o que Pedro fala. Nós sofrer por Cristo ou não sofrer por Cristo. Mas vamos terminar aqui. Então, regozijando-se de terem sido julgados digno, mereceram de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Então, cheio de alegria, eles estavam, cheio de alegria, de sofrer afronta, ameaça, dificuldade, pelo nome de Jesus. Então, esse padeceram indica o primeiro golpe agudo de perseguição. Qual é a perseguição? Foi amargo, foi doloroso na vida para ele, na carne, mas causou regozijo no espírito. Sofreram na carne, mas o espírito regozijava. Às vezes você sofre por fora, sofre na pele, vamos dizer assim, mas o espírito está regozijando. Às vezes sofre, irmãos, para vir na igreja, tem muitas pessoas dificuldade, tem problema de saúde, vem, ele sofre na carne, cansa, mas o espírito está regozijando, ele diz. A desonra se transformou em glória, por sofrer pela causa desse nome. O efeito foi justamente o contrário. Eles se alegraram dessa maneira porque eles imitaram o exemplo de Jesus. Eles imitaram. Então vamos lá em 1 Pedro, capítulo 4, primeira epístola de Pedro, 4, do 13 ao 19.
talvez até mais, mas por enquanto até o 19. Então, olha o que Pedro escreveu aqui, ó. Mas, é para frente um pouco. Mas, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijarem e alegreis. Vocês vão regozijar, vão sentir a alegria na glória, quando vir, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, olha o que ele fala aqui, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então ele falou que, olha, ele chamou de bem-aventurado, felizardo, aquele que sois, falando para eles e para nós, mas nós não sofremos nada. O sofrimento que nós temos em vista deles não é nada, porque sobre vós repousa, mora, habita o Espírito da glória, o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, falando deles, é ele, sim, blasfemado. Nós regozijamos, Pedro dizendo, os cristãos, e eles blasfemando. Uns louvam a Deus com a vida, com louvor com a boca, e outros blasfemam. O mundo está assim hoje. Vituperados, quer dizer, o mesmo que caluniado, censurado, criticado, repreendido. Quem que não é criticado? Quem não é? O 15. Ao 15 que é o problema. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intrometa em negócio alheio. Os irmãos, então ele está falando que nenhum de se fez sofrer por causa do meu nome, por causa de Cristo, vocês são bem-aventurados, felizardos. Mas que não padeça, nenhum de vós padeça como homicida. Aí você não é bem-aventurado, seria mal-aventurado. Aí depois ele fala, como homicida, ou como ladrão, você tem culpas. Ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócio alheio. Então tem aí, precisa ter cuidado de intrometer em negócio alheio, que não pertence para nós. Você vai pôr a colher, mexer no que não deve, aí você recebe qualquer coisa, você tem que aguentar, você mexeu. Como diz a minha irmã falava, quem mexe? Quer dizer, o errado é aquele que mexeu, deixou, está quieta. Então, aí, que alegria tem? Então nós devemos nunca, primeira coisa, que é muito fácil intrometer em negócio alheio, não pertence para nós, lá então deixa quieto. Se pediu sua opinião, bem, mas já vem gente furioso, vai ajudar, acaba sendo prejudicado. Se eles tivessem sofrido por intrometer em negócio alheio, falando dos discípulos deles aqui, em assunto de outros também, que não pertencem, porém não seria bem-aventurado. Se o assunto não pertence para nós, é com o vizinho, deixa que derrube a casa, não vai intrometer. Homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como que se intromete em negócio alheio, não seriam bem-aventurados e nem seriam felizes, ao 16. Mas se padece como cristão, não se envergonha, diz aqui,
Antes, muito pelo contrário, glorifique a Deus nessa parte. 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O juízo começa pela casa de Deus, está falando. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. É chegada a hora, primeiro vem por nós. Então já é tempo. Nós devemos começar o julgamento nas nossas vidas, na casa de Deus, na igreja. Não querer começar pela igreja dos outros, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Então cada um deve julgar em nós, as nossas vidas, nossas famílias, para que o Evangelho não seja blasfemado. O certo seria desligar de tudo para não blasfemar, desligar de tudo com aqueles que não querem vir nos cultos. Corta, pronto, você não conta mais com aquele. Então, ora, porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento, chegando a hora. Então, aí ele fala assim: qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ultimamente tem crescido bastante as pessoas aceitando a Cristo. Vamos ver? Tem muitos começando aceitando a Cristo, tornando-se cristãos, mas não obedece a Deus. Às vezes, porque está muito aceitando, levante a mão, está batizando, está aceitando Cristo, mas não está obedecendo a Deus. Então, muitos andam engatinhando, outros aceitam Cristo, andam engatinhando na superficialidade da palavra de Deus, com a vida cristã, inerte, caindo de virar cambota, que fala virando, caindo, pior, um pé no mundo e outro pé na igreja. Está assim hoje, não estão? Ou no corpo de Cristo, a mesma coisa na igreja, está o pé do mundo, não sabe o que é. Não vem no corpo, na reunião da igreja, mas vai em outros lugares. Isso vai dar conta do juízo. Brinco com o conhecimento que tem, e perece que quanto mais eles aprendem, eu sei. Sou velho, membro da igreja, estudo muito. Quanto mais aprende, mais longe de Deus ficam. Os irmãos, não é tanto aprender, quanto a gente que quanto mais aprende, mais sabe, mais distanciando vai longe de Deus. Isso é visto claramente nas atitudes no andar desses cristãos ocasionais, só por ocasião, mas que servem para o gosto deles. Que cabe, cada um quer buscar a igreja do seu jeito. Não é mudando de igreja, que nem falou lá do Anelo, a pessoa falou. Não é mudando de igreja, fica na sua igreja. Não vai resolver nada. Ao aprendermos algo sobre a palavra de Deus, precisamos primeiro ter em mente. Ele fala, eu não sabia e por isso eu pecava. A pessoa aprende, depois fala, eu não sabia, quando se converte. Por isso que eu pecava, que eu não sabia. Então não deve continuar pecando, pecar mais. Fala, agora eu sei, aprendi, e em consequência, devo fazer o que é certo diante de Deus. Falar é fácil, falo. Desde ao partir do momento que a palavra de Deus é pregada, seu juízo já está na porta, já presente. Quando a palavra de Deus é pregada na igreja, é pregada para a pessoa, pode saber que o juízo já está, porque foi pregado, foi avisado.
O versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Uma outra versão diz assim, ó. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Não, eu li na mesma. Outra versão. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Não que a salvação final seja incerta, mas que o caminho da salvação é através da disciplina, uma disciplina rigorosa, como está ali em Mateus capítulo 7, versículo 13, 14 até o 22. Por isso que fala aqui, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? O justo salva porque ele creu em Cristo Jesus. Mas não é fácil de crer. Falar é fácil, porque nós cremos, parece, mas nós vemos antes que não era. Como que é difícil a pessoa se pôr na mente, não tem como pôr na mente da pessoa que ela está errada, que o caminho não é aquele. Mas o caminho, a pessoa não quer porque não quer uma disciplina rigorosa, que para seguir a Cristo exige fé e renúncia. Porque se ele falar que só ter fé e não ter renúncia, renúncia é uma disciplina religiosa que você deve disciplinar na sua vida, não é outro. Não é a igreja que deve estar disciplinando a vida de alguém. A pessoa, a igreja prega, a igreja não pode fazer nada. Mas a única coisa que a igreja pode fazer é rejeitar e não aceitar mais como membro. Se a pessoa diz que aceitou Jesus Cristo e está vivendo uma vida sem disciplina, ela não está importando com o que faz. Não acredita no que aprendeu. Parece que não serve. 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas como fiel Criador, fazendo o bem. Outra versão diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ele mostra pela prática do bem, porque que a sua alma, ele sofre segundo a vontade de Deus. Se nós for querer sofrer segundo a nossa vontade, nós não vamos querer sofrer. Nós temos que sofrer segundo a vontade de Deus, não é segundo a vontade de homem, não é segundo a vontade de igreja, não é seguir a vontade de ninguém, é a vontade de Deus. Aí tem prazer. Ele fala, aí encomendem. Tem outra versão mais diferente que eles encomendam, que fala outra palavra, não está soando muito bem. A turma, Paulo, o que fala aí? Então vamos no versículo 42 aqui. Ao 41 já falamos. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo Senhor. E todos os dias, olha bem, interessante, deram uma lição neles, né? Vocês não falem mais nesse nome. É uma coisa aqui, como diz o Daniel, entrou por aqui, mas só que saiu por cima. Não entrou no ouvido. E todos os dias, olha aqui, ó, uma fala que nós temos culto demais, já escuto falar, né? Sábado deveria ter, não nessa igreja aqui, né? Então devia ter da família, sempre ouvia falar isso, o sábado deve ser para a família e tal.
Aqui ele fala, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam os apóstolos de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. Veja só. Então eles corretamente desacataram os seus juízes. Eles foram corretíssimos de não obedecer aqueles juízes ilegais. Nós devemos obedecer os juízes, a lei, quando é ilegal, quando vai em choque com a palavra de Deus. E eles seguiram pregando que Jesus era o Messias prometido. Também diz o que as igrejas naquela época se reuniam em casa, na maior parte deles. Vamos só dar um início no versículo 6, que faz alguns minutos, e já continua. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, olha de novo, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que ele está falando aqui? Ele está falando do apoio aos pobres, as viúvas. Vemos aqui, foi naqueles dias crescendo o número dos discípulos, foram crescendo de seguidores, não crescendo de número de apóstolos. Apóstolo é aquele que foram os 12 e acabou. Mas discípulo foi crescendo muito. Então houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, dos estrangeiros contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério. Então ele está falando do apoio aos pobres, mediante mantimentos, que era para dar mantimento, e também dinheiro, que dava para as viúvas na igreja, em Jerusalém, que não tinha como manter-se. Agora vamos ver o 1 Timóteo, que fala lá também, 1 Timóteo 5,9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Olha bem, Paulo escreveu para Timóteo, não é para carregar tudo na igreja. Tendo testemunho de boas obras, já ora é uma coisa. Tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés ao santo, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. O que quer dizer que lavou os pés aos santos? Não é que lavava literalmente, não. Se ela serviu os irmãos, os santos, está falando da viúva. Primeiro, ela tem um testemunho de boas obras, aí, para ser inscrita, para a igreja sustentar. Você criou os filhos, olha também, não era qualquer uma, não. Vai ajudar abrindo assim, não era assim. Exerceu hospitalidade, foi hospitaleiras, e levou os pés aos santos, socorreu os aflitos, praticando toda a boa obra. 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então as novas não, as de 60 anos para cima. As novas não. Se vai sustentar e escrever elas, e outra, aquele tempo não tinha o INSS, não tinha aposentadoria. 12. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, porque ela casou-se. 12. 13. E além disso, aprende também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, falando das novas, as viúvas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Então, não serve para ser inscrita. 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não dê ocasião ao adversário de maldizer. O adversário sempre está em volta. 15.
porque já algumas se desviaram, indo após a Satanás. 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, olha bem, os filhos, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja. O apóstolo Paulo zelava pela igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Então, se ficou viúva, tem os filhos, então os filhos devia sustentar elas. Quer dizer que os seguidores de Cristo iam multiplicando, ele falou, iam multiplicando, ouvindo tanto pregado e ensinar no Antigo Testamento, que requeria cuidado pelos pobres necessitados. E Salmo 9,18 também fala, porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Quer dizer que os gregos eram considerados forasteiros pelos judeus nativos, por isso era rejeitado e desprezado, falando dos estrangeiros, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fala do apoio aos pobres em dinheiro, que dava mediante mantimento para ajudar. O dinheiro que dava para as viúvas na igreja de Jerusalém, que não tinha como manter-se. Agora o 2. E os 12 aí então agora dos apóstolos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então ele estava dizendo que ia eleger para os apóstolos, não era para eles carregar ele, para eles cuidar das pessoas, que ele tinha coisa mais importante para cuidar, do ministério, de pregar a palavra, de ensinar. Por isso, então ele convocou uma multidão de discípulos que não eram apóstolos, os outros, falou que não está certo isso aí, que nós deixamos a palavra de Deus. É para continuar pregando e ensinando. E então ia fazer uma reunião, uma sessão de negócio, para frente vai falar, para fazer uma votação, e está Estevão aí por meio, e para eles e cuidar dos assuntos da igreja. E é por isso que na igreja hoje tem o diácono. Então, hoje está no lugar do diácono. Ele deve ter essas qualidades. Ele vai cuidar do assunto da igreja, para que o pastor não deixe da palavra, de ensinar, de preparar, para poder cuidar dessas coisas, dos negócios da igreja. Tem que ter os irmãos, isso aí. Então é por isso que ele fala aqui, dos necessitados, tudo. Mas eles tinham muita preocupação, aqui ele fala. Os 12 apóstolos, então, eles constituíram uma reunião administrativa da igreja. Afinal, havia tantos deveres. Uma igreja grande tem muita coisa, a nossa é pequena. E os 12 apóstolos, incluindo Matias, está no capítulo 26. Esta é uma mudança que os 11, Matias ocupou o lugar de Judas, Iscariote. Capítulo 26, versículo 2, 14, e Lucas 29, 9, 33, discípulos. Então, a primeira das vezes, de várias vezes, em que os cristãos são chamados discípulos. Em Atos, por exemplo, capítulo 7, versículo 7. Então, discípulos. Cristãos é chamado de discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então, Pedro não usava esse termo para identificar quem estão. A palavra de Deus nessa organização inicial da igreja do Novo Testamento, 2 ministérios estão listados aqui. Então vamos ler o 3 e vamos parar. Escolhei, pois, irmãos, olha bem, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, não pode ser qualquer um, cheio do Espírito Santo,
e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Amém? Irmão, como é que a igreja começou, como é a igreja primitiva, como é que eles tinham, ensinam tudo para nós hoje. Além de trabalhar na parte espiritual, e tem essas coisas na igreja. Agora hoje é diferente, naquele tempo, por causa da crucificação de Cristo e tudo aquilo, muitos perderam o emprego, as igrejas ficaram muito ocupadas, necessidade, precisa de ajudar muitas pessoas. Então paramos no versículo 3. Vamos louvar a Deus. E sexta-feira estaremos aqui novamente, se Deus permitir, é a vez do irmão Daniel pregar. Que Deus abençoe desde já. E nós. E sábado aqui novamente. E vamos tocando até quando Deus permitir. Amém? Aqui nós vamos cantar. Quando não sabia numa composição nenhuma, o Sérgio em casa, ele tocava e falava, ia tocar um menino e falava Mi bemol. O que é isso? Tocava outro, aí, professor músico, né? E Sol maior, eu falava, quando nós aprendemos, eu falava Sol natural maior, Lá sustenido maior, Lá bemol maior e Lá bemol menor. Então, esse aqui é Mi bemol maior.
Então que tudo tenha uma boa noite e vamos terminar com a oração do nosso irmão Paulo. Senhor, nós agradecemos mais uma vez, por estarmos aqui até o dia de hoje, com vida, com saúde, E agradecemos por esse culto, agradecemos pela chuva que o Senhor tem feito cair sobre nós, sobre sua terra. Pedimos, pela sua igreja, pelos próximos cultos, especialmente de sexta-feira, desde já pelo irmão Daniel, possamos estar aqui, e pelo final de semana também. Agradecemos mais uma vez pelo pastor, na direção, Agradecemos de uma forma especial por tudo que o Senhor Jesus fez naquela cruz em nosso lugar. Amém. E pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite, E abençoe a nossa família toda, aquelas pessoas que estão perto de nós, Dando saúde, principalmente, E o que necessitamos. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.